Olá, me chamo Ana Carolina e eu vou falar um pouco sobre a importância da contação de história no desenvolvimento das crianças. Bom, como todos nós sabemos, a contação de história é de suma importância no desenvolvimento das crianças, pois ela desenvolve a linguagem, o raciocínio, a lógica e entre outros aspectos. E a gente sabe que quando a gente está contando a história, a criança deseja, ela quer entrar naquele mundo, faz de conta, aquele mundo imaginário, querendo ser aquele personagem da história contada. Então, é de suma importância a contação de história no desenvolvimento da criança. Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas técnicas, alguns passos que nós podemos estar utilizando no momento da contação. O primeiro passo é a gente escolher uma boa história, um bom livro, né? E ficar atento se esse livro, se essa história é adequada à faixa etária das crianças que vão estar participando desse momento tão agradável, né? A gente também ler esse livro, ler essa história antes, para que ela saia de maneira natural na hora que a gente for contar, na hora que essa contação acontecer, ela aconteça de forma natural. E não podemos esquecer também de usar a imaginação, usar e abusar da imaginação, né? Usar a imaginação para dar vida àqueles personagens, para fazer com que o aluno ali, o aluno, a criança tenham prazer em ouvir a história, para que esse momento seja leve, seja prazeroso, seja mágico para ela. E a pessoa que vai estar contando a história para essas crianças, ela pode pintar o rosto, pode usar maquiagem, pode usar perucas, chapéu, máscaras. Ela pode fazer o seu próprio material, suas próprias máscaras, né? E diversos outros recursos que a gente pode estar utilizando, roupas, e fazer com que esse momento seja leve, seja agradável e plantar na criança aquela sementinha da leitura, o quanto é bom você ouvir uma história, né? Então, assim, essas são algumas técnicas, mas a gente tem diversas outras técnicas, né? Que a gente pode estar utilizando, pode estar se munindo na hora de contar a história para a criança. E é isso. Então, hoje eu vim dar essas breves dicas para vocês, mas a gente tem diversos. E a criatividade, a imaginação é o principal, né? A gente não precisa ter tantos recursos se a gente tem a imaginação para dar vida naquele personagem, para transmitir verdade, para transmitir leveza, para fazer com que aquele momento da contação seja agradável para a criança. Oi, meu nome é Patrícia. Eu vim aqui trazer algumas dicas de como preparar o ambiente ou escolher o ambiente no momento da contação de história. A contação de história, ela não precisa necessariamente ocorrer num local fechado. Ela pode ocorrer também nos locais externos, que geralmente é muito mais interessante, chamam mais atenção, lugares como pátios, parques, gramado, debaixo de uma árvore, enfim, N lugares externos que podem trazer uma sensação bem mais agradável para o momento da contação de história. Mas cuidado, precisa ter muito cuidado com essa escolha. Por quê? Você tem que tomar cuidado com a questão de local com muitas pessoas transitando, com pouca iluminação. Tudo isso são fatores que vão distrair a criança no momento da história. Então, prestar bastante atenção quando escolher um local mais externo. Também temos alguns instrumentos que a gente pode estar usando no momento da contação da história, que são os tapetes, as almofadas. Podemos usar também aquelas cabaninhas para contação de história, que fica maravilhoso, interessantíssimo, as crianças adoram. Bom, essas são algumas das dicas para deixar esse momento muito mais agradável e proveitoso. Meu nome é Gabriela e eu vou estar acrescentando algumas técnicas para a contação de histórias. A contação de história, ela está direcionada para você saber a história de uma forma que você consiga tá passando ela sem você estar realizando a leitura. Essa seria a técnica mais a fundo da contação.
No entanto, você pode trabalhar ela também com o livro, não tem problema, uma leitura dinâmica, uma dramatização, mostrar as ilustrações do livro, se for por acaso trabalhar com o livro, mostra a gravura, faz uma observação, pontua algumas cores, alguma coisa que você queira trabalhar com a criança, que é a atenção dela. Você também pode fazer uso, deve fazer uso de frisar muito as gravuras. Você pode trabalhar a contação no varal, um livro ampliado, que são aqueles livros que abrem e tem árvores, que abrem todas as imagens, né, ilustrativas. Gravuras coloridas chamam muita atenção, pode estar fazendo dobradura também. Dobradura é uma coisa interessante que você pode estar desenvolvendo a história com a criança e depois estar fazendo a dobradura com ela, ou fazer antes a dobradura e trabalhar com a dobradura contando a história. Utilizar sombras com as mãos, você pode fazer, colocar o foco da luz e fazer o uso das sombras para contar a sua história. Desenhos, você pode estar realizando os desenhos e estar colocando no desenho a própria história e depois estar contando essa história. O uso de fantoches também é muito interessante nesse momento, porque vai estar estimulando a criança a ver o além, toda essa questão de lúdico. Então, você pode estar utilizando fantoches sobre a história, isso vai chamar a atenção dela mais. Tem também algumas histórias que são interessantes para determinadas faixas etárias, que seria no caso, por exemplo, se eu vou trabalhar com crianças até 3 anos, histórias de bichos chamam muita atenção. Contos rítmicos, leves, lúdicos, a música, porque a história ela não precisa ser necessariamente a história. Tem muitas histórias que vêm em forma de música, cantigas de ninar. Se eu trabalho com crianças até 6 anos, eu posso trabalhar história com bichos, pequenos contos de fada, poemas simples. A gente não dá a devida atenção, mas os poemas, eles são muito interessantes de trabalhar com as crianças. Trava-línguas, para estar desenvolvendo essa questão da fala. As parlendas, cantigas de roda, são interessantes nessa faixa etária também. Em crianças de 7 anos, eu posso estar trabalhando contos de fadas que são mais elaborados, aventuras no ambiente, porque vai estar estimulando ela a explorar. Posso trabalhar também história de crianças, da própria vivência, porque vai estar estimulando essa questão do social, ela vai estar se colocando no lugar em muitos aspectos ali e está desenvolvendo isso também no social dela. Bom, com as crianças maiores, você pode estar trabalhando mitologia, narrativa de viagens, histórias verídicas. Acima de 12 anos, pode estar trabalhando biografias, romances. Posso fazer o uso de diversos materiais para isso. A utilização dos materiais mais lúdicos para as crianças menores funciona muito bem. No entanto, se eu utilizo fantoches para contar uma história para uma criança maior, isso prende muita atenção. Um bom conto, ele prende a atenção até de adultos. Se eu utilizar esses materiais, muitos adultos ficam vidrados na contação da história, que são varetas, dedoches. Eu posso utilizar também o recurso da caixa, que ela consiste em você colocar os personagens, ou os fantoches, ou os dedoches dentro da caixa e você vai retirando cada um conforme a história vai desenvolvendo. Eu posso utilizar
o EVA para estar realizando, fazendo esses personagens. Posso utilizar a espuma, o feltro. É interessante você ter também materiais e recursos para imitar os sons durante a história, por exemplo, um trovão, ou se não, chuva, barulho de chuva, fazer os gestos dos personagens. Tudo isso são técnicas que travam a atenção da criança no momento da contação. Outro ponto interessante seria sempre estimular a criança a participar da sua contação. Nunca, se algum momento da história ela quiser interromper por algum motivo, seja para contribuir, seja para tirar uma dúvida, você dá espaço para ela, você estimula ela. Por exemplo, se eu estou contando uma história e eu quero frisar, por exemplo, as cores, eu quero trabalhar as cores com ela, eu sempre vou frisar ali no livro e que cor que era esse céu, que cor que era essa folha, essa planta, enfim. Eu sempre vou estimulando ela a participar e dar as respostas que eu quero, dependendo da onde eu quero chegar, entendeu? E seria isso, seria mais a questão de trabalhar mesmo o lúdico, a interação com as crianças. Tem diversas técnicas que seriam pouco tempo para estar expressando tudo que dá para ser feito, né? É uma nova modalidade essa questão de contar a história por online, porque a gente não está muito habituado. A contação ela é bem melhor quando ela ocorre ali na frente da criança, no ambiente que você está proposto. Quando você sente a energia dela, é diferente. Outro ponto muito interessante é sempre sentar no nível da criança quando você vai contar a história, se possível, porque ela interage, e acho que isso a gente sentiu muita falta nesse momento, né? Porque é completamente diferente a gente passar o vídeo, no caso, vocês passarem o vídeo para elas, do que você está aí na instituição contando para elas mesmo. A gente gostaria, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a participação de todos, vocês acolheram a proposta. Nós, como estagiários, isso é muito importante. A gente fica muito grato por toda a atenção, todo o carinho, ainda mais nesse momento pandêmico. Tiveram as dificuldades, tenho certeza que vocês também tiveram as dificuldades, no entanto, vocês acolheram a nossa ideia e a gente fica muito grata. Gostaria de agradecer em nome de todo o nosso grupo. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção de vocês.